Olá, seja muito bem-vindo ao programa Profissão Digital. Aqui discutimos estratégias para ser um profissional digital, trabalhar nesta área e ser muito bem pago por isso. O meu nome é Fernando Cardoso e no programa de hoje eu vou-vos falar porque eu considero esta a melhor profissão do mundo. E o que faz eu dizer que esta é a melhor profissão do mundo? O que é a melhor profissão do mundo para vocês? Qual profissão, qual trabalho vocês diriam? Ah, sim, isto é que é vida. Qual delas? Ganhar muito dinheiro? Fazer o que se gosta? Bom ambiente de trabalho? É o quê para vocês o melhor trabalho do mundo? Eu vou-vos mostrar nos próximos minutos porque é que eu digo que esta é a melhor profissão do mundo. Porque é que eu acho que um profissional na área digital é a melhor profissão do mundo. Vamos começar com factos. Foi feito um estudo no aplicativo SurveyMonkey com mais de 300 profissionais de 14 países. E a conclusão foi que 90% dessas pessoas não estavam satisfeitas com o emprego. Se pudessem, elas mudavam. É muito alto. É uma percentagem muito alta. 90%. E não é incomum nós ouvirmos as pessoas à nossa volta a queixarem-se. Ah, no meu emprego, lá está de novo a segunda-feira. Ah, se eu encontrasse uma coisa melhor. Enfim, não é difícil ouvirmos essas queixas ao nosso redor, não é verdade? E, só um parênteses, normalmente as pessoas que se queixam são as pessoas que não querem mudar. Elas só se queixam para tentar puxar para o clube delas, o clube das queixas, pessoas com outras queixas e ficam naquela lamúria. Normalmente as pessoas que mudam, elas não se queixam. Mas enfim, foi só um parênteses. Para vos mostrar a minha perspectiva sobre este tema, eu vou-me basear num livro. Existe um senhor americano que se chama Howard Cutler. Este senhor, Howard Cutler, escreveu, pelo menos que eu saiba, 2 livros com o conhecido Dalai Lama. O primeiro livro, A Arte da Felicidade. Mas este senhor Cutler foi um pouco mais à frente e, juntamente com o Dalai Lama, ele escreveu um segundo livro, que é A Arte da Felicidade no Trabalho. Quando eu digo escreveu juntamente com o Dalai Lama, no fundo, quem escreveu foi o Sr. Cutler, mas é baseado em entrevistas, em conversa pessoal com o Dalai Lama. Como ele explica no livro, eles marcavam 1 hora no final do dia, quase sempre, depois do expediente do Sr. Dalai Lama, e conversavam durante um tempo, algumas horas, e foi baseado nessas conversas, nessa troca de ideias, que o Sr. Cutler escreveu o livro. Ambos os livros estão à venda no mundo inteiro para quem quiser comprar. Mas o que eu vou falar se baseia no segundo livro, A Arte da Felicidade no Trabalho. Então, vocês já estão a ver. Falamos de felicidade. Quando eu digo é o melhor trabalho do mundo, é porque eu estou feliz. Então, o que me faz feliz no trabalho? Foi sobre isso que eles falaram e é baseado nisso que eu trago para a minha realidade que vos quero falar hoje aqui e dizer que esta é a melhor profissão do mundo. E a entrevista deles, relatada no livro, é muito interessante. Logo no início, quando o Sr. Cutler estava lá à espera que o Sr. Dalai Lama despachasse o serviço dele, porque parece que ele recebe pessoas constantemente, tem uma agenda muito preenchida e as pessoas entravam e saíam, digamos assim, como audiências que ele dá para as pessoas. E ele começou logo por lhe perguntar ao Dalai Lama: olha, eu vi a sua ocupação até que estava ali na sala de espera à espera da sua entrevista e havia um número de pessoas que entram e saem. Você é uma pessoa com uma agenda muito preenchida, solicitado no mundo inteiro. Afinal, qual é o seu trabalho? O que é que você faz? Perguntou o Sr. Cutler para o Dalai Lama. E parece que ele não entendeu a pergunta logo assim de caras. Importante dizermos que o Sr. Cutler é americano, de uma cultura ocidental, o Sr. Dalai Lama de uma cultura mais para o Oriente. Vocês sabem, existem valores, formas de ver a vida, de estar diferentes de uma realidade para a outra. E depois do Sr. Cutler lhe explicar o que é que queria dizer com aquela pergunta, quando lhe perguntou ao Dalai Lama qual é o seu trabalho, o que é que você faz, depois de lhe explicar um pouco, ele respondeu: eu não faço nada. E o Sr. Cutler continuou: como assim não faz nada? Com uma agenda preenchidíssima, uma pessoa tão atarefada, tão solicitada, não faz nada? Ele insistiu com o Dalai Lama. E o Dalai Lama respondeu para ele: olha, bom, você insiste na pergunta,
eu vou dizer, eu acho que eu tomo conta de mim. É o que eu faço. Ele continuou, qualquer atividade que uma pessoa faça, qualquer trabalho que uma pessoa faça, ela só está cuidando dela mesma, cuidando da vida dela. Estamos cuidando de nós próprios. No fundo, é isso que fazemos. Todos os 7 bilhões de pessoas no mundo só estão cuidando delas próprias, não é verdade? Foi a resposta do Dalai Lama. E ao trabalhar para cuidar de nós próprios, a maioria precisa de um trabalho, de um emprego. E ele disse ainda que existe claramente uma relação entre esse trabalho e o sermos felizes. E o jornalista continuou por contar ao Dalai Lama um caso de uma colega que tinha o livro dele, aquele primeiro livro, A Arte da Felicidade, que lia o livro e se inspirava muito no livro, de todos os ensinamentos, que se levantava de manhã cheia de força, de inspiração, confiança, mas quando chegava no trabalho, tudo desmoronava. Tinha que lidar com pressões, com exigências do chefe, que era um tonto, com colegas insuportáveis. E naquele momento, para aquela pessoa, parece que a ideia de felicidade que ela trazia e tentava trazer do livro para a vida dela se desvanecia. Mas ela dizia, mas eu preciso trabalhar por dinheiro. Desse modo, como é que eu posso ser feliz no trabalho? Isto não é um caso isolado. Isso existe pelo mundo inteiro. Existe uma organização sem fins lucrativos, chamada Conference Board. Ela fez uma pesquisa e ela demonstrou que as pessoas que se sentem felizes no trabalho, que dizem, não, eu me sinto feliz no meu trabalho, diminuiu 8%. E quando o jornalista deu este valor para o Dalai Lama, ele se surpreendeu. E ele perguntou, porquê? Porquê as pessoas estão a ficar menos felizes no seu trabalho? E essa organização, nesse estudo, apontou vários fatores. Remuneração, logo à cabeça, tédio, sobrecarga de trabalho, chefe exigente demais, injustiças, falta de liberdade, de tempo e ainda alguns mais complexos como condições de trabalho, falta de condições de trabalho, clima social que deixa a desejar, não ser reconhecido pelo que faz no trabalho, variedade insuficiente, etc. E ainda uma razão que ele aponta, o jornalista, que diz que jantou com 2 amigos que trabalhavam em empresas diferentes, mas eles tinham uma queixa comum ainda, que era a seguinte. Quando recebiam uma tarefa, eles desejavam realizar essa tarefa à maneira deles. E o chefe, a chefia deles, não deixava eles fazerem isso. Eles não deixavam nenhuma margem de criatividade. E isso os deixava infelizes. Era uma razão também. Neste ponto aqui do livro, Dalai Lama aborda a questão de uma forma mais pessoal. Ou seja, ele diz que tem que ser analisado cada caso. Tem que ser analisados casos específicos. No caso de uma sobrecarga de trabalho, a pessoa é infeliz porque tem sobrecarga de trabalho. Aí tem que haver uma análise entre o bom senso da chefia e o que a pessoa consegue executar realmente na prática. Se existe uma sobrecarga de trabalho, se o funcionário não consegue realizar a tarefa, deve dizê-lo abertamente ao patrão. Eu não consigo, é impossível realizar esta tarefa. E o patrão deve ter o bom senso de ver até que ponto é possível, plausível, fazer determinado trabalho em determinado espaço de tempo. Isto é o que fala o Dalai Lama. Paralelamente a isso, o funcionário deve procurar formas de se motivar e pensar a longo prazo como vai mudar a sua situação, o que fazer para mudar a sua situação, até lá ter que se motivar, mas preparar para não acontecer um dos extremos, que é pedir admissão, mas depois ficar sem um rendimento do qual ele precisa, pensar a longo prazo. Aguentar até conseguir uma situação melhor e aí fazer a transição. E o Dalai Lama acrescenta ainda, porque sempre vai haver dificuldades no trabalho. Não existe um trabalho sem dificuldades, não existe um dia a dia que não surjam dificuldades, obstáculos, isso sempre vai existir. Ele lembra ainda, o Dalai Lama, que tem aquela parte em que de fazermos pequenas coisas. Tudo o que pudermos fazer, por pequeno que seja, para melhorar, para trazer um pouco de felicidade, devemos fazê-lo. É melhor do que não fazer nada. Então, o que nós buscamos no nosso trabalho? Toda a atividade humana, não só o trabalho,
deve ser orientada com o propósito de beneficiarmos os seres humanos. Como qualquer outra atividade humana, estamos sempre em busca da sensação de realização, de satisfação, de felicidade. Não é verdade? E se estamos falando de felicidade, então as emoções entram no jogo. E aí o Dalai Lama entra numa extensa reflexão sobre a melhoria das condições do trabalho, de como podemos melhorar o ambiente de trabalho, fazer variadíssimas ações de persistência, paciência, iniciativa, até chegar no ponto extremo de levantarmos da cama de manhã e dizer: opa, mais um dia lindo, vamos para o trabalho, vamos encontrar os meus amigos no trabalho. Que alegria! Claro que isto seria mais próximo de um extremo de felicidade, de satisfação enorme por ir trabalhar. Se colocarmos numa escala em que de um lado está o extremo da infelicidade e no outro o extremo da felicidade, obviamente que esta situação seria mais próximo da felicidade total naquele trabalho. E ele nos traz uma série de reflexões sobre como podemos melhorar, como podemos puxar para a escala, puxar nessa escala, digamos assim, para o lado da felicidade, de sermos mais felizes no nosso trabalho. Mas depois deste contexto importa irmos direto às razões que levam as pessoas a não serem felizes no trabalho. E elas foram enumeradas lá atrás, nos estudos que eu vos falei, e vamos confrontar com esta atividade do profissional digital. Profissional que trabalha no digital. E existem variadíssimas profissões, tarefas a executar no digital remuneradas. Vou apresentar aqui algumas. Vamos falar logo de remuneração, que será, digamos assim, talvez o que deixa as pessoas mais infelizes, serem mal pagas, por exemplo, ou quererem sempre ganhar mais dinheiro. Talvez seja a maior razão das pessoas não estarem contentes com o seu trabalho. Vamos falar de remunerações. Existe uma plataforma que se chama Zaesc.pt. Esta plataforma, ela registra profissionais, ela tem uma base de dados de profissionais das mais variadíssimas áreas e as pessoas, quando precisam de um profissional ou precisam de um serviço, vão lá nessa plataforma e solicitam um orçamento. E a plataforma, como faz a ligação entre o profissional e o mercado, dá esses orçamentos, apresenta esses orçamentos através dessa plataforma. E é baseada em mais de 400 mil orçamentos já dados, mais de 25 mil profissionais, que eu vou-vos apresentar aqui, que eu tirei algumas tarefas, profissões ligadas ao digital, profissionais digitais, que eu vos quero apresentar, que elas nos dão o preço. E este preço é baseado em orçamentos, é baseado na realidade, no dia-a-dia. Por exemplo, vamos começar pela primeira. Quanto custa criar uma loja e-commerce? Portanto, eu posso ser um profissional e eu crio lojas e-commerce para as empresas ou para as pessoas. Esses valores podem ir de 200 euros até 20 mil euros por loja. Se a loja for mais complexa, com milhares de produtos, ou se a loja for mais simples, com um ou dois produtos. Mas mais, por exemplo, quanto custa um serviço de ilustração digital? Ser um ilustrador digital? Entre 60 a 1.500 euros ele cobra. Mais, criar stories para o Instagram. Existem empresas que contratam profissionais para fazer estes trabalhos. Cobra entre 400 a 300 euros. Serviço de Instagram Marketing. Cuidar do marketing do Instagram para uma empresa. Entre 45 a 400 euros por cliente. Desenvolvimento de campanhas e anúncios para mobile. Entre 100 a 500 euros por mês por cliente. Serviço de entrada de dados. Uma coisa tão simples como introduzir dados para dentro de uma plataforma ou de um programa. Entre 80 a 525 euros. Consultoria de email marketing. Entre 11 e 30 euros a hora. Cobra um profissional destes. Copywriting nas AS. Copywriting é a arte de escrever anúncios, escrever textos para blogs, etc. Um copywriter será o profissional que faz esse trabalho. Cobra entre 8 e 55 euros a hora. Mais, serviço de web design em WordPress. Por exemplo, criar um site no WordPress, que é uma ferramenta bastante conhecida. Entre 300 a 6.800 euros que ele cobra.
Serviços de gestão de Google AdWords. Anúncios do Google. Entre 50 a 400 euros por mês por cliente. Serviço de marketing digital. Tratar do marketing digital de uma empresa. Entre 100 a 3 mil euros por mês por cliente. Criação simples de um website. 30 a 125 euros a hora. Gestão de redes sociais. Entre 100 a 1000 euros por mês. Aqui está uma lista de profissões, de tarefas que um profissional digital pode executar e que neste momento eu considero, comparando com outras profissões, comparando com o mercado normal de trabalho, são muito bem pagas. Portanto, a questão da remuneração, por aqui nós vemos que é uma área em expansão, que é uma área muito lucrativa. Eu sou um profissional digital, eu trabalho na área digital exclusivamente e sou muito bem pago por isso. Segunda razão que traz a infelicidade das pessoas, tédio. Bom, não é difícil eu conseguir explicar aqui que nesta área não há tédio. Tu podes trabalhar de onde tu quiseres, tu podes trabalhar quando quiseres, fazes o teu horário, tu podes fazer um intervalo sempre que te apetecer, dá-te uma liberdade de tarefas que o tédio não vem com certeza. Portanto, aqui o tédio não nos vai impedir de sermos felizes no trabalho. Sobrecarga de trabalho. Bom, agora aí depende do quanto a pessoa está disposta a imprimir do seu esforço no seu trabalho ou não. Se estamos a fazer o que gostamos, estamos a fazer algo que nos dá prazer, por vezes conseguimos trabalhar nem damos conta do esforço que estamos a implementar. Qualquer das maneiras, sobrecarga de trabalho é sempre algo que nós podemos gerir. Se trabalhamos de uma forma autónoma, nós podemos gerir essa quantidade de trabalho e tirarmos a sobrecarga de trabalho. Portanto, sobrecarga de trabalho, eu consigo gerir, parar e dosear de forma a não ficar sobrecarregado de trabalho. Portanto, sobrecarga de trabalho também não nos impede de sermos felizes nesta profissão. Chefia exigente demais. Ora, se nós somos o nosso chefe, então nós ficamos libertos dessa pressão. De um chefe que nos coloca uma pressão em cima de execução de tarefas, de responsabilidade. Obviamente que nós temos a pressão dos nossos clientes, mas aí nós temos a liberdade, a autonomia de gerir essa pressão. Quando nós nos comprometemos com um projeto para o cliente, somos nós que decidimos e que dizemos ao cliente quanto é razoável ou não, por exemplo, o tempo de execução daquele trabalho ou o custo daquele trabalho. Isso está nas nossas mãos. E ao estar nas nossas mãos, nós tiramos essa pressão. Nós gerimos o nosso trabalho, gerimos os nossos projetos à nossa medida, sem pressão. Por isso, pressão do chefe também não existe aqui. Depois, injustiças. Aquelas injustiças que são muitas vezes relatadas à nossa volta em corporações que pessoas são promovidas injustamente, etc, etc, etc. Aqui, isso não existe. Obviamente que nós temos que lidar com o cliente. Por vezes tem situações que os clientes podem ser ou não injustos, mas é sempre uma situação que está na nossa mão. É um poder que está na nossa mão de gerir isso. E nós podemos sempre, a qualquer momento, demitir um cliente. Especialmente quando esta área tem muita procura, nós podemos sim, se o cliente é chato, se o cliente não entende o nosso trabalho, por mais que a gente lhe explique o que fazemos, por mais que a gente lhe demonstre que se calhar o problema está no produto dele, ou o problema está na falta de investimento, sei lá, noutra coisa. Se o cliente não entende, nós sempre podemos demitir o cliente e resolver o problema. Porque nós temos esse poder nas nossas mãos, essa autonomia. Portanto, injustiças, nós também conseguimos lidar com isso e resolvê-las. Está na nossa mão. Então, ficar infelizes por vermos uma injustiça e não fazermos nada, também não cabe aqui na nossa área como profissionais digitais. Falta de liberdade de tempo. Bom, já falei até aqui. Ser um profissional digital nos dá essa liberdade de trabalharmos de onde quisermos, à hora que quisermos, quando quisermos. Acabam deslocações para o trabalho, se calhar ter que levantar uma hora mais cedo para apanhar um transporte, uma fila de trânsito para chegar ao trabalho. Isso acaba. Portanto, ficamos com mais tempo. Podemos, inclusive, introduzir tempos livres nos intervalos do nosso trabalho. Fazer essa gestão. Isso nos dá mais tempo, obviamente. Portanto, falta de tempo também não nos traz infelicidade
nesta área de sermos um profissional digital. E outras razões que eu apontei. Clima social. Bom, se nós fazemos o nosso escritório, se nós trabalhamos sozinhos ou trabalhamos com alguém que trazemos para sócio nosso, temos na nossa mão o poder de lidar com isso, de decidir quem trabalha connosco ou quem não trabalha connosco, de fazermos o nosso próprio ambiente. Então, não estamos sujeitos àquele ambiente pesado de uma corporação ou de uma equipe de trabalho que não fomos nós que escolhemos, que não temos o poder de ajustar essa equipa. Não, esse poder agora está na nossa mão. Eu sou um trabalhador autónomo, profissional digital, eu faço o meu ambiente de trabalho, eu tenho o meu escritório. Portanto, esse problema também não se põe. Não ser reconhecido. Bom, o reconhecimento aqui agora vai vir do nosso trabalho. E se eu fizer um bom trabalho num cliente e o cliente vir os resultados a surgir, obviamente que ele vai me reconhecer. Até porque hoje, aqui no digital, existem inúmeras ferramentas precisamente para registar e demonstrar o antes e o depois. Antes do meu trabalho tinha este resultado, depois do meu trabalho tem este resultado. Isso é perfeitamente possível, não é difícil de conseguir isso, e aí vamos demonstrar ao cliente que ele teve resultado. E quando eles verem o resultado, não tem forma de não reconhecer o vosso trabalho. E claro, voltamos a uma situação anterior. Se surgir um cliente que não reconhece o vosso trabalho, vocês podem sempre demiti-lo, porque com certeza há muitos que reconhecem bem o vosso trabalho. Com tudo isto que vos falei, monotonia também não existe. Um profissional digital tem autonomia, muita e mais do que suficiente, para não ter um trabalho monótono. Eu sei que muitas vezes certas tarefas digital também são chatas de fazer, mas, como tudo, nada é perfeito. O que eu quero mostrar para vocês é que num trabalho, ser um profissional digital autónomo vos dá liberdade geográfica, vos dá liberdade e autonomia de trabalho, vos dá liberdade de tempo, não tem que lidar com pressões, não tem que lidar com injustiças. Vocês desenvolvem os vossos projetos à vossa maneira. Lembra daquela queixa daqueles dois colegas do jornalista que entrevistou o Dalai Lama, que eles se queixavam de não os deixarem fazer os projetos dele à maneira deles? Aqui vocês podem fazer isso tudo. E, por fim, que eu não falei ainda, todas estas tarefas e profissões que eu vos mostrei não precisam de faculdade. Não é preciso ir para a faculdade. Não é preciso um diploma para poder executá-las. Hoje existem variadíssimas plataformas de cursos onde nós podemos aprender, desenvolver essa habilidade e começarmos a trabalhar. Portanto, uma profissão que me dá todas estas vantagens, boa remuneração, liberdade de trabalho, autonomia, não precisa de faculdade, eu digo que esta é a melhor profissão do mundo. Esta área digital, ela não é futuro, ela já está aqui, e nesta área digital tem todas e inúmeras novas profissões que nós podemos muito bem aproveitar a nosso favor. Espero ter-te ajudado de alguma forma com esta nova perspectiva sobre o mercado de trabalho, sobre esta nova área, sobre a felicidade no trabalho, sermos mais felizes no trabalho. Espero ter conseguido e te ajudado de alguma forma com isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.